Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, certo? A tia Eli tá morrendo de saudade, tá bom? Então, gente, vamos dar continuidade nos nossos estudos, começando com a correção da ficha de atividade, tá bom? E hoje a aula vai ser bem legal. Vamos lá, pega aí sua ficha, que se encontra na página 133 e 134 e vamos lá, tá bom? Primeira questão. A tia Eli já fez aqui algumas questões, tá bom? Pra gente ir cuidando do tempo. Primeira questão. Por qual motivo os portugueses viajaram até o Brasil? Os portugueses, eles viajaram em busca de quê? De riqueza, certo? Como a gente já estudou lá no início do nosso capítulo, ok? Segunda questão. Quais as pessoas que foram trazidas de Portugal para iniciar a colonização do Brasil? De acordo com os nossos textos, fala que os portugueses trouxeram em 1530 os oficiais e tabeliões de justiças, os soldados e os padres, ok? Vamos lá, terceira questão. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Terceira questão. Como os portugueses escolhiam os locais da fundação de suas vilas? Como era que era feita essa escolha? Vamos lá. Eles escolhiam os lugares mais favoráveis para o comércio e a produção de riquezas. Certo? Quarta questão. Como funcionavam as capitanias hereditárias? Pode subir só um pouquinho? Pronto. Elas funcionavam como? As terras brasileiras eram divididas pelo rei e doadas a um capitão. Que ele também poderia ser chamado de donatário, ok? Na qual essa terra ele iria explorar, tá bom? Quinta questão. A quinta questão fala: no início da colonização, os portugueses fundaram vilas. Qual foi a primeira vila fundada pelos portugueses no Brasil? Quando isso ocorreu? De acordo com os nossos textos também, lá no mesmo capítulo que a gente está estudando, no capítulo 3, fala que a primeira vila fundada foi São Vicente, certo? Fundada pelos portugueses.
em 1532. Ok? Passando para a próxima questão, que está na página 134. Tem como diminuir só mais um pouco a imagem? Passando para a página 134, a gente vai ter aqui, certo? 3 imagens na qual vocês vão fazer a ligação das alternativas para a imagem correspondente, ok? A sexta questão fala o quê? Ligue a imagem do marco histórico com o seu nome. A letra A fala o quê? Casa da Câmara e cadeia, certo? Casa da Câmara e cadeia, que eram os locais da administração das leis, ok? Na letra B, fala o quê? Pelourinho, que é o local de representação e também das aplicações das leis. E na C, a gente tem a igreja, que era o local onde aconteciam os rituais religiosos, tá bom? Então, você aqui vai fazer a ligação de cada item, ok? Na letra A, Casa da Câmara e cadeia. Qual é? Muito bem. É a última imagem. O pelourinho, aqui em cima. E restou a imagem da igreja. Ok? Então, gente, essa foi a nossa correção e a gente vai entrar agora no nosso conteúdo de hoje, tá bom? Pega aí o teu livro, coloca na página 251, tá bom? Ele vai apagar aqui, que é o tempo que você pega o seu livrinho. Então, cidades planejadas. A gente vai aqui fazer a leitura, tá bom? Do textinho. Vamos lá. A cidade de Brasília demorou 4 anos para ser construída e foi fundada em 1960. Ela também seria o centro comercial e político do país, assim como Salvador e Rio de Janeiro. Havia apenas uma diferença, que era o quê? O local da sua construção, que foi escolhido com o intuito de ocupar o interior do Brasil, certo? E também da visibilidade para a região, favorecendo assim o crescimento, tá bom? Gente, esse ano a cidade de Brasília, ela completou 40 anos. Olha aí, tão jovem, não é a nossa capital do nosso país? Então, muitas cidades brasileiras, elas foram planejadas e construídas para ocupar o interior do Brasil. A cidade de Palmas, que no caso é a imagem que está um pouco mais aqui abaixo, vocês vão ver no livro de vocês, ela foi planejada e construída com o intuito de quê? De servir também como capital do estado de Tocantins, certo? E ela foi fundada no período de 1989. Olha só, que imagem bonita, não é? Isso daqui é uma vista parcial da cidade de Palmas, que fica em Tocantins. Linda, não é? Então, aqui na oralidade fala assim: você sabe o que é uma cidade planejada? Você conhece outras cidades planejadas? Aí vem outra pergunta: será que a sua cidade ela foi construída de maneira planejada? Converse sobre isso com os seus colegas, certo? Nesse momento, eu peço que você converse com a sua família, não é? Faça aquela breve pesquisa sobre a cidade onde você mora, ok? Temos exemplos de outras cidades brasileiras planejadas? Temos, que até mesmo a tia Eli comentou na última aula, não foi? Qual é a cidade? Belo Horizonte, temos a cidade de Goiânia, Teresina, Aracaju, Boa Vista, Maringá e tantas entre outras, certo? Então, a história das cidades brasileiras está ligada principalmente à ocupação do território, tanto no início, que foi pelos portugueses, quanto depois, quando já éramos um país independente, ok?
As cidades, elas cresceram e foram construídas para que o território pudesse ser ocupado e explorado, tá bom? Mais um pouquinho aqui abaixo, temos aqui. A história das cidades, elas podem ser contadas e descobertas por várias formas, certo? Temos vários exemplos de como a gente pode descobrir a história da cidade, de uma cidade, tá bom? Por meio de várias fontes. Conhecer marcos, né, históricos daquela cidade, saber como funciona o seu comércio, como funciona o seu governo, conhecer assim as intenções de fundação da cidade, as praças, as ruas, certo? E também as pessoas que vivem nela. E também aquelas pessoas que já viveram, tá bom? Tudo isso conta a história de uma cidade. No caso também, a gente pode estar fazendo a utilização de livros, a gente pode utilizar a própria internet, fotografias, vídeos, não é? Temos vários exemplos de como a gente pode conhecer uma cidade, tá bom? Vamos agora passar para a página 253, tá bom? Sobe só mais um pouco. Pronto. De olho no local. Essa atividade você vai fazer juntamente com a sua família, ok? Que é o quê? Agora vamos descobrir a história da sua cidade. Realize uma pesquisa e responda as questões a seguir, ok? Passando para a página 253, temos uma atividade, que é a atividade mão na massa. Primeira questão, vamos lá. Encontre as palavras no caça-palavras e depois complete-as. Pronto. E depois complete as lacunas corretamente, tá bom? Primeiramente, eu vou pedir para você visualizar aí esse caça-palavra, tá bom? Você vai visualizar. Vou te dar um tempinho para você descobrir aí algumas palavras que estão nelas. E aí, já encontrou alguma? Acredito que sim, não é? Então, vamos aqui. Deixa eu fazer a marcação com outra cor do pincel. Temos aqui a primeira palavra, ó. Descoberto. Marca aí no teu livro. Descoberto. Vou colocar aqui. Primeira palavra. Próxima palavra também, que temos aqui, ó. Cidade. Deixa eu escrever aqui. Cidade. Outra, bem aqui. Ocupação. Pronto. Escreve aqui também. Ocupação. E temos ainda uma outra palavra. Encontrou? Sim. Que é a capital. Capital. No nosso caça-palavra, a gente encontrou essas 4 palavrinhas bem importantes, certo? Vou apagar aqui do meu caça-palavras para a gente ir para as alternativas, ok? Vamos lá. Letra A. Você vai encaixar uma dessas palavras em cada item. Ok? A. O Brasil foi, espaço, pelos portugueses a partir de 1500. O Brasil, nesse período, ele foi o quê? Descoberto, cidade, ocupação ou capital? Descoberto. Muito bem. Pronto. Já encontramos as palavras no caça-palavras, certo? A tia Eli escreveu aqui no ladinho, tá bom? Para nos auxiliar. Vamos lá. Letra A.
O Brasil foi espaço pelos portugueses a partir de 1500. Nesse período, o Brasil ele foi o quê? Descoberto, cidade, ocupação ou capital? Ele foi descoberto. Muito bem. Letra B. São Vicente foi a primeira espaço brasileira. Foi o quê? Cidade, ocupação ou capital? Cidade. Muito bem. Na letra C, a gente tem aqui. Os portugueses tiveram bastante dificuldade para realizar espaço do Brasil. Qual foi a dificuldade que eles tiveram? Na ocupação ou na capital? Na ocupação do nosso Brasil. E aqui na letra D, fala o quê? O Rio de Janeiro foi a segunda cidade, aliás, capital brasileira, ok? Capital. Deu certo aí no seu? Muito bem. Vamos passar para a segunda questão. Ele vai apagar aqui. Pronto. Na segunda questão fala assim: escreva por que Palmas, certo, é considerada uma cidade planejada. Se você retornar na página 251, vai estar falando que a cidade de Palmas, bem aqui, mais um pouco aqui em cima, aqui. A cidade de Palmas, ela é considerada planejada porque ela foi construída com o intuito de servir como capital, certo? Ela foi criada já com o seu próprio objetivo, tá bom? No período de 1989. Voltando para a página 253, temos aqui. Por que ela é considerada? Porque ela foi projetada antes de ser construída. Ok? Por quê? Houveram várias reuniões antes de dar início, certo? Como ela seria, as decisões, não é? Então, por isso que ela é considerada uma cidade planejada, ok? Gente, para a gente finalizar o nosso conteúdo, peço que vocês voltem novamente para a ficha de atividade, que no caso a tia Eli vai fazer uma revisão juntamente com vocês, tá bom? Para dar uma finalizada no nosso conteúdo, tá bom? Do primeiro livro, certo? Você vai colocar aí na página 135 da ficha de atividade, tá bom? Que é uma revisão de conteúdo. Primeira questão. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas sobre a fundação da cidade de Salvador, certo? A gente tem aqui a vista da cidade de Salvador e do Farol da Barra, ok? Olha aí como é linda essa imagem. Linda, não é? Na letra A fala assim: Salvador foi a primeira capital do Brasil. Vendo essa imagem, por que será que os portugueses escolheram esse local?
De acordo com os nossos estudos, os textos nos relatou o quê? Que os portugueses, eles deram início, não é? A colonização pela parte do litoral, não é? Porque era mais estratégico, porque nesse período eles tinham como forma de se locomover de um lugar para o outro através dos mares, eles utilizavam navios, barcos, então era mais estratégico isso, ok? Então vamos lá. Por ser um local estratégico, que poderia, né, abrigar fortes de proteção, certo? Fortes de proteção. E também lá já ocorria a questão do grande comércio, certo? Questão da comercialização lá, a produção. E a produção do açúcar, não é? Que era o principal produto comercializado pelos portugueses. O açúcar. Ok? Muito bem. Passando para a letra B, temos aqui. Salvador foi a única capital do Brasil? Não, não é? Então a gente já escreve aqui. Não, porque fora Salvador também teve Rio de Janeiro, não é? E depois veio a cidade de Brasília, ok? Que é um pontinho. Não. Quais foram as outras? Como a tia explicou. Rio de Janeiro, no ano, certo? Ela foi elevada como capital no ano de 1763, ok? E depois veio Brasília. Que é a atual capital do nosso Brasil, certo? Do nosso país. E foi fundada no ano de 1960. Ok? Show! Passando para a página 136. Deixa eu apagar aqui. Temos aqui. O sistema de capitanias hereditárias não funcionou em todo o território, então foi substituído pelo governo geral. Então, como funcionava o governo geral? Na nossa última aula, a tia Eli explicou, não foi? Que ficava apenas uma pessoa responsável para cuidar de uma boa parte do território, tá bom? Então, nesse sistema, haveria um único
governador. Responsável por todo o território. Por todos os territórios, aliás. Que no caso, essa pessoa ela é escolhida pelo rei de Portugal, tá bom? Vale lembrar aí. Na terceira questão temos assim: como podemos conhecer mais a história de uma cidade? No conteúdo de hoje, a tia Eli explicou a questão das cidades planejadas, né? E mais um pouquinho mais abaixo, tinha especificando como a gente consegue conhecer a história de uma cidade. Através de quê? Quais são as fontes que a gente pode estar utilizando? Aí você vai dar os exemplos aqui, certo? A tia Eli falou sobre o quê? Pode ser por fotos, né? Por fotografias. Fotografias, certo? Também por vídeos. Temos o quê? Fotografias, vídeos, conversar. O melhor, né? Vamos refazer aqui. Por moradores, moradores antigos. Também, não é? Artigos que você encontra em bibliotecas, certo? Pela própria internet. Ok? E fora tantos outros exemplos aí que a gente tem, tá bom? Passando para a quarta questão. Temos aqui um enigma, certo? Então, a sexta questão fala assim: resolva o enigma. Para fazer nessa resolução, você vai fazer a troca do símbolo pela letra que se encontra, ok? Para símbolos iguais, use letras iguais. Qual o nome tupi para o Brasil? Olha só, você vai estar fazendo a troca dos símbolos que estão aqui, certo? E cada símbolo desse, ele vai representar uma letrinha. Então, você vai analisar qual é o símbolo que está aqui e qual é a... Então, você vai estar visualizando cada símbolo que está aqui embaixo e vai estar fazendo a troca pela letrinha, certo? Olha só, primeiro símbolo aqui está referente à letrinha P, certo? Aí você coloca aqui, P. O segundo símbolo está referente à letrinha I. O terceiro símbolo, a letra N. O quarto símbolo, a letrinha D. O quinto símbolo, a letra O. O sexto símbolo, a letra R. O sétimo símbolo, a letrinha A. O oitavo símbolo, a letrinha M. E o último símbolo, a gente tem aqui a repetição da letrinha que a gente usou, que foi a letrinha A, certo? Então, a gente formou aqui a palavra pindorama, ok? Que essa foi a nomenclatura que os indígenas colocaram no nosso Brasil, tá bom? Gente, agradeço por ficarem até aqui com a tia Eli, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula, tá bom? E ó, cheiro!